Antes de entrarmos em oração, permita que a palavra de Deus prepare o seu coração, porque todo milagre, toda porta aberta e todo grande avanço começam quando as Escrituras moldam a sua expectativa. A oração é poderosa, mas quando ela é construída sobre o fundamento das promessas de Deus, torna-se inabalável. Por isso, hoje vamos permitir que 5 passagens da Bíblia preparem a maneira como nos aproximamos da presença do Senhor. A primeira passagem está em Lamentações 3, 22-23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas compaixões não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Essas palavras nos lembram que a misericórdia de Deus se renova todas as manhãs. Os fracassos de ontem não têm o poder de acompanhar você até hoje. A vergonha, o arrependimento, o peso do passado, nada disso tem autoridade para definir este momento. A misericórdia de Deus não é um acontecimento único. Ela nasce de novo a cada amanhecer. Hoje você está diante de uma manhã completamente nova, cheia da compaixão do Senhor. Uma manhã repleta de oportunidades para recomeçar. Uma manhã em que Deus não o julga pelo que desmoronou ontem, mas o restaura por meio da sua fidelidade hoje. Antes mesmo de apresentar qualquer pedido ao Senhor, permita que esta verdade descanse sobre o seu coração. Ele já o recebe com misericórdia. A segunda passagem é Salmos 5:12. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, o teu favor o protege como um escudo. Este versículo revela algo extraordinário sobre o favor de Deus. O favor não significa ausência de batalhas. Significa a presença da proteção de Deus no meio delas. Ter favor não quer dizer que você nunca enfrentará resistência. Significa que a resistência não será capaz de derrotá-lo. O favor é como um escudo, invisível mas poderoso, silencioso mas inquebrável. Quando Deus o cerca com seu favor, você entra em lugares que, humanamente falando, jamais pareceriam possíveis. Você recebe sims, onde todos esperavam um não. Supera desafios que deveriam tê-lo destruído. É sustentado por algo muito maior do que sua própria capacidade. Antes de pedir que Deus abra portas, lembre-se de que o seu favor já está protegendo você. A terceira passagem é Apocalipse 3:7. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Esta é uma das promessas mais libertadoras da Bíblia. Quando Deus abre uma porta, nenhuma pessoa, nenhum sistema, nenhuma circunstância e nenhum inimigo consegue fechá-la. Quando Ele determina acesso, ninguém pode impedir. Quando Ele decide liberar uma oportunidade, ninguém consegue bloqueá-la. E quando Deus fecha uma porta, isso não significa punição, significa proteção. Muitas das maiores decepções do seu passado foram, na verdade, intervenções amorosas de Deus. Muitos dos nãos que você recebeu eram livramentos disfarçados. Por isso, enquanto prepara o seu coração para esta oração, abandone o medo de precisar controlar todos os resultados. É Deus quem abre portas milagrosas. A quarta passagem é Gênesis 39:21, na história de José. O Senhor estava com José, mostrou-lhe misericórdia e lhe concedeu favor diante do carcereiro. Isso nos lembra que o favor de Deus não depende do lugar onde estamos. José experimentou a bondade e o favor do Senhor dentro de uma prisão. Isso significa que você não precisa sair do lugar difícil para que Deus comece a agir. O favor de Deus também opera na escuridão. Ele trabalha nos lugares baixos.
Ele se manifesta nos ambientes mais improváveis. Se José pôde prosperar na prisão, você também pode florescer na situação em que está hoje. Deus é capaz de levantá-lo mesmo quando tudo parece limitá-lo. Ele pode promovê-lo exatamente no lugar onde você sente que está preso. Ele pode abençoá-lo quando todas as circunstâncias dizem que você deveria estar desmoronando. Então, antes de orarmos, guarde esta verdade em seu coração. O favor de Deus não depende de onde você está, mas de quem está com você. A quinta passagem é Isaías 45, 2 e 3. Eu irei adiante de você, aplainarei os montes, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Darei a você tesouros escondidos e riquezas guardadas em lugares secretos. Isso não é apenas uma bela imagem poética. É um compromisso do próprio Deus. Ele promete duas coisas. Primeiro, que irá à sua frente. Segundo, que destruirá tudo aquilo que se levantar contra você. As portas de bronze representam grandes resistências. As barras de ferro representam obstáculos aparentemente impossíveis. E Deus declara: eu as quebrarei. Não será pela sua força, nem pela sua estratégia. Será pela ação do próprio Senhor. E atrás dessas portas existem tesouros que Deus já preparou, mas que você ainda não viu. Portas que você ainda não descobriu. Bênçãos que jamais imaginou. Respostas que já estavam esperando por você. Você não está orando por milagres aleatórios. Você está orando pelos milagres que Deus já preparou. Então, antes de começarmos a oração, respire profundamente e receba estas verdades. A misericórdia se renova. O favor de Deus está ao seu redor. O Senhor está abrindo aquilo que ninguém pode fechar. O favor continua agindo até mesmo nos lugares escuros. E o próprio Deus vai à sua frente para destruir todas as barreiras. Agora, pare por um instante. Permita que essas escrituras desçam profundamente ao seu espírito. Deixe que elas transformem sua expectativa. Que fortaleçam sua fé acima do medo. Que curem o coração cansado de esperar. Porque em alguns instantes, vamos levantar juntos a nossa voz para pedir que Deus abra portas milagrosas sobre a sua vida. Mas antes disso, permita que sua alma descanse nesta verdade. O Deus que abre portas já está mais perto de você do que imagina. Bom dia, Pai. Ao começar este novo dia, eu me aproximo de Ti com o coração tranquilo, a respiração serena e a profunda consciência de que hoje preciso ainda mais de Ti do que precisei ontem. Obrigado por me permitir acordar. Obrigado por permitir que minha história continue. Obrigado porque, antes mesmo que eu pronuncie uma única palavra, o Senhor já envolveu esta manhã com sua graça. Eu entrego este dia inteiro em tuas mãos, não porque eu seja forte, mas porque sei que tu conduzes melhor do que eu. Vai adiante de mim, Senhor. Dirige os meus passos, firma os meus pensamentos e conduz o meu espírito para a paz. Pai, peço que a tua misericórdia me encontre exatamente onde estou, não onde eu gostaria de estar, não onde finjo estar, mas aqui, nas partes mais sinceras e imperfeitas do meu coração. Que a tua bondade cubra cada lugar onde agi por medo em vez de fé. Que a tua compaixão entre nos cômodos da minha alma, onde o arrependimento ainda insiste em bater. Hoje, a misericórdia não é o meu plano de emergência, a misericórdia é o meu ponto de partida. A tua palavra declara: as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E eu me seguro nessa promessa,
como alguém que se apoia em um corrimão quando o chão parece instável. A tua misericórdia me sustenta. A tua misericórdia me levanta. A tua misericórdia fala mais alto do que os meus erros. Senhor, purifica-me. Não apenas as minhas ações, mas também o meu interior. Purifica os pensamentos que me prendem em espirais de ansiedade, a vergonha que insiste em permanecer e o peso que tenta se tornar parte da minha identidade. Lava-me de dentro para fora. Remove as acusações silenciosas que parecem me seguir por onde vou. Silencia a voz que diz que eu deveria ter feito melhor. Substitui essa voz pela verdade. Substitui-a pela graça. Substitui-a pela certeza de que fui completamente perdoado por causa de Jesus. Que a cruz fale mais alto do que o meu ontem. Que o teu amor fale mais alto do que os meus fracassos. Que o teu Espírito sopre vida nova sobre todas as áreas dentro de mim que estavam sufocadas. E Pai, obrigado. Obrigado por não me receber com decepção, mas com paciência. Obrigado porque o Senhor não despreza a minha fraqueza, pelo contrário, me fortalece através dela. O Senhor não me envergonha por aquilo que não consigo consertar. O Senhor me sustenta quando eu já não tenho forças. A tua presença não é uma recompensa para quem é perfeito. Ela é um refúgio para quem é sincero. Por isso, aqui estou eu, sincero, necessitado de ti, confiando em ti, caminhando contigo para um dia que eu não consigo prever, mas que o Senhor já conhece por completo. Pai, enquanto continuo esta oração, levanto as minhas mãos em rendição e expectativa, acreditando que esta não é apenas mais uma manhã. É uma manhã em que o céu toca a terra. Uma manhã em que o teu favor escreve uma nova história sobre todas as limitações. Uma manhã em que a tua presença vai adiante de mim e o teu poder me cerca como um escudo. Senhor, que o teu favor divino repouse sobre mim hoje. Não o favor que impressiona pessoas, mas aquele que transforma ambientes, abre oportunidades e me coloca em lugares onde eu jamais chegaria apenas pelo meu esforço. Que o teu favor fale por mim em lugares onde eu ainda nem entrei. Que ele prepare conversas, amoleça corações e alinhe todas as circunstâncias segundo a tua vontade. Que o teu favor permaneça guardando o meu caminho, como declara o Salmo 5:12. Tu cercas o justo com o teu favor como um escudo. Hoje eu entro debaixo desse escudo. Carrego essa proteção com coragem. Caminho debaixo dela com confiança. E Pai, enquanto permaneço sob essa cobertura, peço que abra as portas que mãos humanas jamais poderiam abrir. Não apenas portas previsíveis, nem portas fáceis, nem portas conquistadas apenas por estratégias ou relacionamentos, mas portas milagrosas, portas que revelem claramente que somente o céu poderia tê-las aberto. Portas que parecem impossíveis, até que de repente deixam de ser. Abre portas no meu trabalho, sopra sobre a minha criatividade, sobre as minhas ideias e sobre tudo aquilo que colocaste em minhas mãos para fazer. Abre portas nas minhas finanças, portas de provisão, portas de sabedoria, portas de multiplicação, portas que transformem a escassez em estabilidade, a estabilidade em abundância e a abundância em generosidade. Abre portas de cura, onde o meu corpo precisa de força, onde as minhas emoções precisam ser restauradas e onde o meu coração necessita de consolo. Abre portas de reconciliação, onde os relacionamentos foram quebrados, onde a confiança se perdeu e onde os mal-entendidos criaram raízes. Abre também portas de sabedoria para cada decisão que pesa sobre a minha mente neste dia.
Permite que eu atravesse cada porta que o Senhor abrir, sem medo, sem hesitação e sem questionar se sou digno da bênção que colocas diante de mim. Espírito Santo, ensina os meus olhos a reconhecer os milagres que não fazem barulho, os milagres silenciosos, escondidos, aqueles pequenos avanços que, na verdade, anunciam algo muito maior que está por vir. Ajuda-me a perceber a paz onde antes eu não conseguiria enxergá-la. Ajuda-me a reconhecer uma força surgindo dentro de mim que não veio de mim mesmo. Ajuda-me a notar quando o desânimo diminuir, ainda que seja apenas um pouco, porque até isso já é misericórdia. Ensina-me a valorizar as pequenas provisões, os pequenos encorajamentos e as pequenas mudanças, porque os grandes milagres sempre começam com pequenos movimentos. A tua palavra diz: não desprezem os pequenos começos. Por isso, hoje eu escolho celebrar cada pequeno começo que o Senhor me conceder, cada lembrete gentil, cada gesto inesperado de bondade, cada momento de paciência que ontem eu não tinha. Tudo isso são sinais de que o Senhor já está trabalhando. E se os pequenos milagres já começaram, então os grandes também estão se aproximando. Pai, fortalece a minha fé neste dia, não uma fé que depende das circunstâncias, não uma fé que exige provas, não uma fé que desmorona quando a pressão aumenta. Dá-me uma fé firme, profunda e inabalável, uma fé que permanece de pé, mesmo quando as emoções vacilam. Hoje eu escolho acreditar antes de ver. Escolho confiar antes de compreender. Escolho caminhar com esperança, mesmo quando o caminho parece escuro. A fé não será apenas a minha reação, ela será a minha decisão. Firmo os meus pés na confiança. Recuso-me a permitir que o medo escreva a minha história. Recuso-me a permitir que a ansiedade determine as minhas escolhas. Recuso-me a deixar que os atrasos me convençam de que o Senhor está distante. Sustenta o meu coração enquanto espero. Mantém-me firmado nas tuas promessas. Fortalece em mim a convicção de que o teu silêncio não significa ausência. O teu silêncio pode ser estratégia, pode ser preparação, pode ser alinhamento, pode ser proteção. Ajuda-me a continuar acreditando, mesmo quando nada ao meu redor parecer mudar. Porque, se a minha fé continua viva, então o milagre também continua vivo. Senhor, ensina-me também a agir de acordo com a fé que eu declaro. Que a minha obediência seja imediata, que a minha coragem seja forte. Que os meus passos permaneçam firmes. Quando o Senhor abrir uma porta, eu não ficarei parado do lado de fora perguntando se realmente a mereço. Quando o Senhor tocar o meu espírito, eu não deixarei a oportunidade passar por pensar demais. Quando o Senhor sussurrar uma direção, eu não esperarei uma segunda confirmação apenas para me sentir mais seguro. Eu agirei, eu obedecerei, seguirei em frente com coragem. Caminharei como alguém que espera que o céu sustente cada passo. Ajuda-me a viver este dia como se o milagre já tivesse começado, porque na verdade, ele já começou. Cada vez que eu confio, o milagre cresce. Cada vez que eu obedeço, o milagre avança. Cada vez que eu te louvo, o milagre se fortalece. Cada vez que eu rejeito o medo, mais uma barreira é quebrada. Pai, acende dentro de mim uma fé que viva como se a vitória já estivesse nascendo debaixo dos meus pés. Que eu caminhe de cabeça erguida. Que eu fale com confiança. Que eu carregue uma paz que o mundo não consegue explicar. Que eu viva este dia, não como alguém esperando que o Senhor apareça, mas como alguém que já caminha ao teu lado.
porque o Senhor está aqui. Está comigo em cada conversa, em cada desafio e em cada decisão. O Senhor vai à minha frente preparando o caminho. Permanece ao meu lado fortalecendo o meu coração. E está atrás de mim, protegendo aquilo que eu não consigo ver. Por isso entro neste dia com coragem. Entro neste dia com expectativa. Entro neste dia acreditando que portas milagrosas não são apenas uma possibilidade. Elas já estão começando a se abrir. Pai, enquanto continuo esta oração, coloco-me debaixo do abrigo da Tua paz. Não da paz que o mundo oferece, frágil, passageira e dependente das circunstâncias, mas da paz sobrenatural que nasce unicamente da Tua presença. Que a Tua paz guarde o meu coração e a minha mente, conforme a promessa de Filipenses 4:7, uma paz que excede todo entendimento. Guarda-me do barulho, do medo e da pressão que tentam roubar a minha clareza. Guarda os meus pensamentos para que não entrem em espirais de ansiedade. Guarda as minhas emoções para que não afundem no desânimo. Guarda os meus passos para que eu não carregue preocupações que o Senhor nunca me pediu para carregar. Senhor, livra-me das imaginações ansiosas sobre coisas que nem sequer aconteceram. Livra-me do medo que mente. Livra-me das tempestades interiores que surgem sem aviso. E protege também a minha família. Estende a Tua mão sobre cada lar representado nesta oração. Cobre os nossos familiares, os nossos filhos, os nossos relacionamentos e o nosso futuro. Cerca-nos com uma muralha de proteção divina, assim como o Senhor protegeu Israel no deserto, assim como esteve com Daniel na cova dos leões, assim como fechou a boca do perigo e abriu os portões da libertação. Que a Tua paz seja a atmosfera em que caminhamos hoje. Que a Tua presença seja o refúgio do qual jamais seremos abalados. E permite que a minha alma respire profundamente, sabendo que estou seguro, completamente seguro, eternamente seguro em Teus cuidados. Pai, enquanto caminho nessa paz, reveste-me também com sabedoria para este dia. Ensina-me o que devo resolver agora e o que devo deixar para depois. Ensina-me o que devo perseguir e o que preciso deixar para trás. Ensina-me para onde devo ir e quando devo permanecer em silêncio. Concede-me um discernimento mais forte do que as emoções, mais claro do que o medo e mais firme do que qualquer pressão. Que a Tua sabedoria me mostre quais oportunidades vêm de Ti e quais são apenas distrações disfarçadas de oportunidade. Ajuda-me a reconhecer o Teu tempo perfeito. Que eu não me precipite à frente da Tua vontade. Que eu também não fique para trás. Que eu caminhe no mesmo ritmo do céu. Deus, revela diante de mim as portas que carregam as Tuas digitais. Destaca os momentos que realmente importam. Protege-me para que eu não deixe passar os encontros divinos que o Senhor preparou para mim. Que eu viva a sabedoria descrita em Tiago 1:5. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente. Hoje eu peço com confiança. Recebo plenamente. E escolho caminhar em sabedoria. Senhor, transforma também o meu coração em um coração cheio de expectativa. Hoje eu escolho a esperança. Escolho viver na expectativa. Escolho esperar o bem, porque Tu és bom. Rejeito os velhos hábitos do pessimismo, da negatividade e da mentalidade de sobrevivência. Recuso-me a acordar esperando que algo dê errado. Levanto-me esperando que algo bom aconteça. Espero favor. Espero portas abertas. Espero soluções. Espero ajuda divina. Espero que a Tua paz me acompanhe
e que a tua graça me sustente. Espero que o Deus que foi fiel em todos os dias anteriores continue sendo fiel hoje. Espero restauração onde houve perdas. Espero avanço onde esperei por tanto tempo. Espero clareza onde antes havia confusão. Espero nova misericórdia onde eu falhei, porque Lamentações 3, 22, 23 promete que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Por isso hoje escolho olhar para o mundo, para a minha vida e para os meus desafios através da lente da fé, e não do medo. Através da lente da esperança, e não do desânimo. Através da lente da expectativa, e não da derrota. O meu coração espera pelo bem que o Senhor já está preparando. E agora, Pai, com ousadia, faço as minhas declarações, não com timidez, nem com dúvidas, mas com a autoridade que o Senhor concede aos teus filhos. Eu declaro que portas milagrosas estão se abrindo diante de mim neste exato momento. Portas de cura, portas de libertação, portas de provisão, portas de reconciliação e portas de oportunidades que eu jamais conseguiria criar com as minhas próprias forças. Eu declaro que a tua misericórdia me envolve, reescreve a minha história e remove os fardos que carreguei por tempo demais. Eu declaro que o teu favor vai à minha frente, preparando lugares, preparando pessoas e preparando resultados que estão em perfeita harmonia com a tua vontade. Eu declaro que hoje não é um dia comum, hoje é um dia planejado por Deus, cheio de encontros sobrenaturais, bênçãos inesperadas, momentos sagrados e direção vinda do céu. Eu declaro que esta manhã marca um novo começo. Declaro que esta oração representa um momento de transformação. Declaro que este dia carrega um propósito divino e proclamo sobre a minha vida que Deus está abrindo portas milagrosas para mim hoje. Senhor Jesus, ao concluir esta oração, permaneço firme em teu nome, o nome que está acima de todo nome, o nome que acalma tempestades, quebra correntes, abre portas, cura corações, restaura a esperança e torna possível aquilo que parecia impossível. Permaneço debaixo da tua proteção. Permaneço na tua autoridade. E permaneço com a confiança de que tu intercedes por mim. Assim como dizem as Escrituras, tu vives para interceder por nós. Jesus, obrigado por orar por mim, mesmo quando eu não sei como orar por mim mesmo. Obrigado por te colocares entre mim e todo ataque. Obrigado por declarares vida sobre mim, sobre a minha família e sobre o meu futuro. Obrigado por protegeres aquilo que eu não consigo ver e por carregares aquilo que eu não consigo suportar. Agora, Pai, apresento diante de ti cada pessoa que está fazendo esta oração comigo. Abençoa cada uma delas com força para as batalhas, coragem para as decisões, consolo para as tristezas e paz para a mente. Peço que abras as portas certas, de forma rápida, clara e incontestável. Peço também que feches toda a porta errada, por mais atraente que ela pareça. Que a tua presença envolva cada pessoa de uma maneira tão poderosa que transforme o ambiente da sua casa, do seu trabalho e até dos seus pensamentos. Que este dia seja marcado por alinhamento sobrenatural, ajuda inesperada, tempo perfeito de Deus e interrupções divinas. Que o céu toque a terra na vida de cada pessoa hoje, em nome poderoso de Jesus Cristo, o operador de milagres, aquele que abre portas, quebra correntes e intercede por nós. Amém. Hoje eu quero deixar um desafio espiritual para você, um desafio simples,
mas capaz de transformar completamente a maneira como você viverá este dia. Viva hoje como se a porta milagrosa já tivesse sido aberta, não como se ela pudesse se abrir, não como se talvez se abrisse, mas como alguém que acredita que ela já foi aberta. O que mudaria dentro de você se realmente acreditasse que o céu já começou a agir ao seu favor? Como seria a sua postura? Quais pensamentos você deixaria de alimentar? Quais medos perderiam imediatamente a força sobre a sua vida? Isso não é fingimento. É alinhar o coração com a verdade de que Deus, muitas vezes, começa a agir muito antes de vermos qualquer evidência. O desafio de hoje é um convite para caminhar em santa expectativa, porque a expectativa é a linguagem da fé. Quero que você preste atenção aos pequenos sinais ao seu redor, não aos grandes acontecimentos, nem aos momentos espetaculares, mas aos movimentos discretos de Deus que a maioria das pessoas costuma ignorar. Talvez seja uma inesperada sensação de paciência em uma situação que normalmente o irritaria. Talvez seja uma conversa que acontece exatamente no momento certo. Talvez seja uma nova ideia que surge no seu coração com uma clareza surpreendente. Talvez seja uma paz silenciosa, inexplicável e profunda, ocupando o lugar onde antes havia ansiedade. Essas coisas não são acidentes. São sinais, são evidências, são suaves toques do céu lembrando que Deus já está agindo, mesmo antes de o grande milagre se tornar visível. Não despreze esses momentos, não os chame de coincidências, reconheça-os pelo que realmente são. São movimentos divinos acontecendo abaixo da superfície, porque existe uma verdade que nunca muda. Quem vive com expectativa, enxerga aquilo que um coração cético jamais consegue perceber. Quando o seu espírito está desperto, você começa a notar coisas que os olhos naturais não conseguem ver. Quando o seu coração está sintonizado com a voz de Deus, até o comum se torna uma mensagem do céu. Quando você vive esperando pelo agir do Senhor, começa a perceber que Ele esteve falando o tempo todo. A verdadeira pergunta nunca é se Deus está agindo. A pergunta é: nós estamos prestando atenção? Agora quero fazer uma pergunta ainda mais profunda, algo que desejo que acompanhe você durante todo o restante desta manhã. E se Deus não mudar imediatamente as suas circunstâncias, porque antes disso, Ele está transformando você? E se o milagre pelo qual você espera começar primeiro dentro do seu coração, na maneira como você pensa, na forma como reage, na maneira como confia, na forma como passa a enxergar a si mesmo? E se Deus estiver fortalecendo o seu espírito, para que quando a porta finalmente se abrir, você atravesse com coragem em vez de medo, com sabedoria em vez de ansiedade, com maturidade em vez de insegurança. Às vezes, o maior milagre não é aquilo que acontece ao seu redor, é a pessoa que você se torna enquanto espera. E aqui está outra pergunta, feita com carinho, mas necessária. Você está apenas pedindo para Deus abrir a porta? Ou está evitando a responsabilidade de atravessá-la quando ela se abrir? Muitas vezes oramos por oportunidades que, no fundo, temos medo de abraçar. Pedimos por um grande avanço, mas recuamos quando chega o momento de obedecer. Queremos mudança, mas resistimos ao crescimento que essa mudança exige. Hoje é um dia para sermos completamente sinceros diante de Deus. Se Ele abrir a porta, você terá coragem para atravessá-la? Você irá para onde Ele enviar? Você confiará naquilo que Ele preparou? Porque o milagre não está apenas na porta que se abre,
o milagre também está no passo de fé que decide atravessá-la. Por isso, hoje procure os pequenos milagres. Preste atenção aos sussurros suaves do Espírito. Observe as confirmações discretas. Perceba a paz serena que Deus coloca no seu coração. Esses são os passos daquele que vai à sua frente. São os sinais silenciosos de que a porta milagrosa não apenas está chegando, mas já começou a se mover. Antes de terminarmos, quero que você grave esta verdade no coração. O milagre não começa quando as circunstâncias mudam. O milagre começa quando a sua postura muda, quando o seu coração se levanta, quando o seu espírito se abre, quando a sua fé desperta, quando você deixa o medo e escolhe confiar, quando abandona a dúvida e abraça a esperança, quando troca o peso da preocupação pela expectativa daquilo que Deus fará. É aí que acontece o verdadeiro ponto de virada. É aí que se abre a porta. É aí que o céu começa a escrever uma nova história sobre a sua vida. Por isso, caminhe hoje com humildade, porque Deus está guiando os seus passos. Caminhe com santa expectativa, porque Deus já está preparando aquilo que vem pela frente. Caminhe pela fé, porque Ele prometeu que aquilo que abre, ninguém pode fechar. Caminhe com confiança, não em si mesmo, mas no Deus que jamais falha com os seus filhos. Caminhe com esperança, porque a misericórdia foi renovada nesta manhã, o favor de Deus continua agindo, e o céu está mais perto do que você imagina. E agora, ao encerrarmos este momento juntos, quero deixar um convite para o seu coração. Entre neste dia, acreditando que a porta milagrosa não está distante. Ela já está diante de você. Entre neste dia, acreditando que a mão de Deus já está sobre a maçaneta. Entre neste dia, acreditando que o céu abre aquilo que homem nenhum pode fechar. Você não caminha sozinho. Você não espera sozinho. Você não enfrenta este dia sozinho. Deus está agindo. Deus está conduzindo. Deus está abrindo caminhos. E a Grace Prayer está aqui, caminhando ao seu lado, crendo com você e orando por você todas as manhãs. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários. Eu vou caminhar como se a porta já estivesse aberta. As suas palavras declaram a sua fé, e a sua declaração pode fortalecer a fé de outra pessoa. Se esta oração trouxe paz ao seu coração, deixe o seu like. Isso ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que estão sobrecarregadas, ansiosas ou precisando desesperadamente de um toque de Deus. E, se você ainda não faz parte desta família, inscreva-se no canal Grace Prayer para começarmos todas as manhãs buscando a presença de Deus juntos. Somos uma família firmada na fé, coberta pela misericórdia e vivendo na expectativa dos milagres do Senhor. Compartilhe esta oração com alguém que precisa lembrar que Deus continua abrindo portas. Portas milagrosas, portas inesperadas, portas preparadas no tempo perfeito de Deus. A Grace Prayer ama você, ora por você e acredita, junto com você, que Deus está abrindo portas milagrosas hoje.